Olá, pessoal. Muito bom dia nesse domingo tão especial que a gente tem mais uma aula do nosso curso do Livro dos Médiuns, com o nosso querido amigo Marco Bechara. Marco, namastê. Atma Namastê, deixa eu colocar a minha apresentação. Todos vendo minha tela? Aparecendo. Sim, Marco, estamos vendo. Então vamos lá. Nós vamos iniciar hoje o capítulo 28, tá? Na nossa aula 34, que fala sobre o charlatanismo no espiritismo e a presdigitação. Presdigitação é um nome bonito, né? Mas era uma coisa muito comum na época de Kardec, que é a arte de iludir pelas mãos. Então, na época de Kardec, como, né, os eventos das mesas girantes, né, eram quase que espetáculos circenses em teatros. E havia muita fraude. Tá? Muita gente forjava movimentos de mesa, movimentos que levitavam, tá? E Kardec, né, como um grande educador, fez questão de chamar a atenção para esse fato horrível, né, que é uma fraude, né, sobre o charlatanismo de uma forma geral e essa arte de iludir pelas mãos, ok? Então, esses dois assuntos tomaram conta dos itens de 304 a 323. Então, vamos lá. Eu faço hoje uma síntese desse capítulo para a gente entender o que vai ser falado. Esse capítulo 28 do Livro dos Médiuns trata o que é considerado charlatanismo, no que se refere ao uso da mediunidade de forma a oportunizar a satisfação de interesses materiais e ou egoístas, e sobre o falso médium. E sobre a presdigitação, que é a técnica de iludir com as mãos, nos pseudos fenômenos espíritas, ou seja, nas fraudes. Ok? Então, o capítulo, basicamente, como a gente falou, fala sobre esses dois temas. Toda vez que o médium trabalha mediunizado, objetivando interesses materiais, ganhos pessoais ou intenção ambiciosa de toda a natureza, o mesmo passa a ser assistido por espíritos equivocados, maus ou zombeteiros. Isso porque os bons espíritos têm aversão por tudo que cheira a cupidez e egoísmo. Logo, não se aproximam e afastam-se, dando vez aos espíritos inferiores. Tá? Então, ser médium, né, como a gente já falou em aulas passadas, não é nenhuma vantagem. Tá? Você pode ser médium só de espírito trevoso. Né? Então, a vantagem é zero. A fraude é quando uma pessoa sem mediunidade se faz passar por médium, criando ou inventando fenômenos e fatos que não existem ou não foram produzidos por intermédio dos espíritos. Tá? Então, é sobre esse tema que nós estaremos falando nessa aula de hoje, nesse pleno domingo. Vamos lá, né? Entre as questões 307 e 308, Kardec chama atenção para nós do seguinte fato. Os médios de efeitos físicos não estão na mesma categoria. Seus efeitos geralmente são produzidos por espíritos inferiores. Não recebeu sua faculdade para seu prazer ou para servir espetáculos circenses. Foi-lhe dado com a condição de fazer bom uso dela. E se dela abusa, pode lhe ser retirada, ou então resultar em seu detrimento, porque definitivamente os espíritos inferiores estão sob as ordens dos espíritos superiores. Então, repara, o espírito inferior não faz o que quer a hora que quer. Tá? Muitas vezes, né, é até permitido pelos espíritos superiores para funcionar como uma prova, né, para o médium.
Os espíritos gostam de mistificar, mas não gostam de serem mistificados. Quer dizer, eles gostam de enganar, mas não gostam de ser enganado, né? Isso, obviamente, os espíritos inferiores. Eles não gostam de serem explorados, nem de servirem de comparsas para melhorar a receita, que têm sua vontade, que agem quando e como bem lhes pareça, o que faz com que o médio de efeitos físicos esteja ainda menos seguro da regularidade das manifestações. Quem pretendesse ter às suas ordens os espíritos para exibi-los em público pode, com razão, ser suspeito de charlatanismo ou de prestidigitação. Tá? Quando Kardec fala aqui dos médios de efeitos físicos, tá? Eles, na realidade, é mais, vamos dizer assim, difícil para um espírito inferior se valer daquilo. Os espíritos superiores não deixam. Porém, né, os seres humanos, né, eles colocam linhas de nylon invisíveis para dizer que um objeto flutuou e por aí vai. Tá? Então, Kardec chama atenção para nós desse fato, que era muito comum na época dele. Tá certo? Hoje em dia, isso é mais raro, né? No capítulo, na questão 312, Kardec chama atenção para o seguinte: os sonâmbulos que utilizam sua faculdade de maneira lucrativa não estão no mesmo caso, ainda que essa exploração esteja sujeita a abusos e que o desinteresse seja a maior garantia de sinceridade, a posição é diferente, uma vez que é o seu próprio espírito que atua. Por consequência, está sempre à sua disposição e, em realidade, exploram a si mesmo. Tá? Então, ele fala que a fraude, na realidade, é mais, vamos dizer assim, difícil, né, de ser explorada, no caso das pessoas que são sonâmbulos, né, aquelas que desdobram e acabam, né, fazendo o conceito de animismo, ou seja, elas desdobram e utilizam o próprio corpo físico para fazer alguma coisa. Tá? Isso é mais difícil. Tá? E até Kardec chama atenção que não seria bem uma fraude, porque o fato está acontecendo. O espírito desdobrou e está utilizando o corpo físico, né, o qual ele desdobrou. Tá? Então, ele diz que não se encaixa muito, né? O sonâmbulo não se encaixa muito nesse conceito de fraude. Ok? É óbvio que a fraude e o charlatanismo existem, realizadas por pessoas inescrupulosas que se passam por médios ou são médios assistidos por espíritos inferiores, enganando pessoas ingênuas que buscam orientação, consolo ou a saber de sua sorte no futuro. Logo, a melhor maneira de não ser enganado é não procurar e até mesmo se afastar de pessoas e lugares que não têm credibilidade em trabalhar na caridade, com total desinteresse pelas coisas materiais, recompensas ou gratificações, ou ainda afastar-se de pessoas que evidenciem vaidade, propaganda e amor próprio. Kardec chama atenção, na época dele, né, isso era muito comum, mas isso até hoje acontece. Por exemplo, na Umbanda, é muito comum você ter o que a gente chama de mãe de santo ou pai de santo de poste. Né? Ele bota lá um cartaz no poste e diz que traz o amor em 3 dias. Né? Podia botar embaixo assim, se ele não vier, é porque ele não quer mesmo. Né? Então, a gente sabe que existem, sim, pessoas inescrupulosas, né, que por muitas vezes já foram médios, inclusive bons médios, mas acabam utilizando a sua mediunidade para ganhos egoístas, para ganhos próprios, para remuneração,
qualquer coisa, e aí vem a dica, que envolva dinheiro junto à mediunidade, fuja. Fuja. Uma vez me perguntaram, Marco, mas o terreiro de Umbanda que você trabalha, por exemplo, ele pede, às vezes, determinadas coisas, né? E a gente tem que interpretar como uma coisa ruim, depende do que é pedido. Então, por exemplo, no terreiro de Umbanda, se pediu, olha, você traz vela, traz sal grosso, né? Coisas que vão ser utilizadas no trabalho, né? Você até entende. Por quê? Porque manter uma casa espírita, manter um terreiro de Umbanda, tá? Ou o que seja, né? Uma casa espiritualista, tem custos. E, por muitas vezes, existe muita dificuldade para manter essa casa. Então, os dirigentes, né, orientam aos médios pedirem determinados materiais para o trabalho que vai ser feito, até em benefício da própria pessoa. Tá? Então, uma coisa é você pedir, tá? Colocar ali, né, com uma certa contribuição, por exemplo, e outra coisa é você cobrar. Tá? São coisas completamente diferentes. Tá? Muita gente fala assim, então não pode haver nenhum tipo de comércio, por exemplo, na casa espírita? Claro que pode. Venda de livros, brechó, né, e outras coisas que fazem parte para a necessidade de manutenção da casa. Agora, não se, vamos dizer, não se deve cobrar por trabalhos mediúnicos. O que é dado de graça deve ser doado de graça. Então, isso é muito forte na cabeça dos centros espíritas sérios. Tá certo? Então, quando você pede uma ajuda, uma contribuição, o que seja, para auxiliar a manutenção da casa, é uma coisa. A outra coisa é você pedir para determinados tipos de trabalho. Tá? Isso é mais comum na Umbanda. Tá? A Umbanda, às vezes, determinados centros fraudulentos mesmo, eu poderia dizer assim, né, cobram, né, por determinado tipo de... para fazer esse trabalho eu cobro R$300. Tá? Fuja disso. Desapareça da frente dessas pessoas que fazem esse tipo de cobrança, porque é fraude. Ok? Então, Kardec chama muita atenção e eu faço um paralelismo, né, para hoje, os nossos dias. Olha um caso de estudo, tá? Que eu acho bastante interessante para a gente poder entender melhor. É o caso do Acelino, que é descrito no livro Os Mensageiros, né? Psicografado pelo Chico, né? Ditado por André Luiz. Então, vamos reparar, eu fiz uma síntese desse caso do Acelino, que ele é bastante rico para a gente entender. André Luiz conhece Acelino na colônia espiritual Nosso Lar. Vocês devem lembrar, né, que André Luiz, quando desencarna, era um médico, fica um número relativamente grande, né, 8, quase 9 anos, no umbral, né, e ele desperta depois que o seu mentor diz a ele, André, você não tinha consciência, por ser médico, que o cigarro fazia mal, que ele encurtava o fluido vital, e ele, né, olha assim meio cabisbaixo, tinha. Pois é, esse tempo que você passou aqui foi para resgatar o tempo que você tirou de você mesmo, né, do fluido vital que você deveria continuar tendo ainda encarnado na Terra. Tá? Então, repara, nós somos responsáveis por tudo o que ganhamos. Quando o Pai, né, nosso querido Deus, nos dá a vida, ele nos dá a possibilidade de captação de fluido vital para reviver, renovar as nossas células. Se nós agimos contra esse renovar das células, se nós fazemos contra essa possibilidade de ir até onde realmente o nosso karma está destinado, isso é uma espécie de suicídio indireto, né? Tanto é que André Luiz ouvia, quando ele foi encaminhado para o umbral, ele ouvia suicida, suicida, e ele mesmo não entendia. Ele falou, como suicida? Eu não tirei minha vida. Né?
Mas por quê? É o suicídio indireto. Então, muito cuidado com os prazeres mundanos, muito cuidado com os vícios de fumar, beber e por aí vai, porque você pode sim estar encurtando a tua capacidade de captação de fluido vital, ok? Então vamos lá continuar com o caso Acelino. Acelino reencarna no início do século XX. Em seu planejamento reencarnatório, vem dotado de uma grande mediunidade para acelerar seu progresso espiritual. Com 20 anos, aflora para as tarefas. Então, repara, Acelino reencarna, tá? O Acelino foi, vamos dizer assim, conhecido de André Luiz no nosso lar. Logo depois ele reencarnou e ele veio com essa capacidade de mediunidade para poder acelerar, né, o seu progresso espiritual. Com 20 anos, aquela coisa, né, que veio predestinada aflorou. Ainda no planejamento espiritual, estava previsto ele se casar com Ruth para auxiliá-lo na tarefa mediúnica. Aqui tem um ensinamento interessante. Os casais que se formam na Terra, né, basicamente, têm dois objetivos. Um é de cessar animosidades de reencarnações anteriores, e o outro, que é bem mais nobre, é de auxílio, para um auxiliar o outro, né? Cada um dentro das suas possibilidades, auxiliando o parceiro. Então, a Ruth foi a pessoa predestinada, tá, a se casar com ele para ajudar ele nas tarefas mediúnicas e contar com o comprometimento e amparo espiritual dos benfeitores para o exercício equilibrado da mediunidade. Ele tinha, na época, já bem segmentada, vamos dizer assim, bem fixada, né, a vidência, a audição, tá, e a psicografia. O grupo de encarnados que formava a sustentação para as tarefas de Acelino o apoiavam integralmente, sendo motivo de grande satisfação nos dois planos, né? Tanto o plano material quanto o plano espiritual, enquanto o trabalho teve a intenção de amor ao próximo, desinteressado de coisas materiais. Então, repara, quando um médium, tá, consegue colocar, né, a pleno vapor, vamos dizer assim, a sua mediunidade, né, o plano espiritual fica muito feliz. Por quê? Porque ele veio com aquela possibilidade e está conseguindo colocar aquilo em prática. Então, a espiritualidade se vê, vamos dizer assim, gratificada pelas orientações que deu enquanto ele ainda estava desencarnado. Então, vamos continuar sabendo o que aconteceu com Acelino. Tudo caminhava bem, até Acelino ter ideias de transformar o exercício mediúnico em trabalho profissional, com ganhos financeiros. Eu lembro de uma entrevista que eu vi do Chico Xavier, no YouTube, e que ele falava sobre essa transformação, essa ideia, né, de querer ganhar dinheiro com o plano espiritual, né, que na realidade é um charlatanismo, né? Então, o Chico dizia o seguinte, ele falava assim, todo médium deve ter uma profissão, e essa profissão deve lhe dar o sustento para a sua vida no plano terrestre. Não confunda essa capacidade mediúnica para poder ganhar, né, qualquer tipo de benefício, pois você estará comprando um karma. Tá? Chico falava isso com muita veracidade. Tá? Então, Acelino, tá? Ali no Livro dos Mensageiros, ele teve essa ideia de se tornar um médium profissional, ganhando dinheiro, ou seja, cobrando pelos trabalhos mediúnicos. Acelino passou a ter os seguintes argumentos com o grupo. Então, ele, né, como toda pessoa que se desvirtua do caminho, sempre vai encontrar, né, formas de explicar por que ele está fazendo aquilo. Então, ele dizia lá, o serviço mediúnico era um serviço igual a outro qualquer, e não é. Sacerdotes católicos e pastores evangélicos recebem remuneração.
acreditava que as pessoas pagam para receber orientações, curar seus males e obter benefícios espirituais. São os argumentos que ele teve com o grupo de trabalho. Apesar de todas as orientações e curas virem do plano espiritual, era através do trabalho, né, do médium e possibilidade dele, né, que as coisas aconteciam. Então ele se colocou ali como protagonista, né? Sua dedicação integral deveria ser remunerada para ele poder trabalhar despreocupado com seu sustento. Ele viveria dos dons que Deus lhe concedera. Então, repara, as pessoas que desvirtuam a sua mediunidade sempre vão encontrar justificativa para tal desvio. Tá? E foi exatamente o que o Acelino fez. Tá? Não, mas eu me dedico integralmente, eu tenho que comer, eu tenho que beber, eu tenho que... Né? Inventou ali um monte de desculpa. E a gente já falou, alguns minutos atrás, que um centro espírita pode, sim, fazer determinados tipos de ganhos, né? Provenientes de venda de livros, proveniente de... como é que é o nome? Brechó, né? E outras coisas que podem ao bem-estar das pessoas, ao bem viver das pessoas, mas nunca ligar o serviço mediúnico, o trabalho mediúnico, ao conceito de ganho, seja de qualquer natureza. Tá? Então, esses foram os argumentos que Celino utilizou junto ao grupo que ele trabalhava. Acelino arbitrou um preço para suas consultas, com bonificações especiais aos pobres e desvalidos da sorte. Ou seja, ele dava desconto. Não, você é pobre, eu entendo, então você vai ter um desconto. Em vez de pagar 100, você vai pagar só 60. Tá? Não deixa de ser um charlatanismo, tá certo? E detalhe, as pessoas, né, e quem já trabalhou em assistência, quem já trabalhou em atendimento fraterno, vai entender bem o que eu estou falando. Quando elas procuram um centro espírita, elas estão desorientadas. Poucos são aqueles que se aproximam de um centro espírita ou de um centro de umbanda pelo amor. A maioria vem pela dor, vem buscar conselhos, vem buscar orientação, vem buscar consolo para os seus sofrimentos, para suas dores. Tá? Então, é óbvio que, né, na época, o consultório dele acabou enchendo, né, porque, ou bem ou mal, ele continuava sendo médium. Agora, vamos ver o que acontece, né, depois dessa colocação em prática dessa forma de entender a sua vida mediúnica. Acelino transformara sua mediunidade em uma mera transação comercial. Tá? Os benfeitores espirituais, não sendo mais ouvidos, após inúmeras tentativas, de forma direta e indireta, resolveram afastar-se do médium. Olha que coisa! Obviamente, ele, como médium, ele atraía, né, os bons espíritos enquanto trabalhava na caridade. A partir do momento que ele deixa de trabalhar na caridade, que ele não faz mais o benefício a outro sem nenhum tipo de ganho, sem nenhum tipo de interesse, o que acontece com os espíritos que o assistiam, os bons espíritos? Eles simplesmente abandonam esse médium. E, obviamente, quando eles abandonam, quem é que se aproxima dele? Os espíritos trevosos, que vão excitar cada vez mais, né, essa fraude, esse charlatanismo de submeter a atividade mediúnica a ganhos materiais. Submetido, que estava ao seu livre-arbítrio, deixando-o ligado às entidades pérvidas, ávidas de poder e sensações materiais. Ou seja, a partir do momento que os espíritos benfeitores se afastaram, os maus espíritos, né, se aproximam dele até para ver ele tombar, né, as trevas
tem planos para atacar todos os médiuns, tá, que possam prejudicar o trabalho das trevas. Tá? Então, todo médium, principalmente os médiuns que são trabalhadores eficientes no processo, eficazes nos seus resultados, ou seja, que trabalham com uma certa disciplina, eles têm que estar sempre atentos, né? E levar muito a sério a orientação do Mestre Jesus. Orai e vigiai, principalmente em suas residências. Quando o espírito malfeitor não consegue atacar, por exemplo, o médium no centro espírita, ou no terreiro de Umbanda, o que seja, ou em qualquer outro local, ele vai para onde? No local onde o médium vai estar mais relaxado, que é a sua casa. Então, a sua casa é sempre alvo das entidades sombrias que querem prejudicar você, e, obviamente, prejudicando você, né, estão trazendo para você um novo karma, um karma bastante complexo e ruim, né, e beneficiando, né, vamos dizer assim, o conceito do poder das trevas. Essa nova forma de pensar e agir conectaram o Acelino aos seus cúmplices desencarnados, que encontraram nele as condições necessárias para agir inescrupulosamente no mundo físico. Então, obviamente, todos nós, né, por mais corretos e bonzinhos que sejamos na atual encarnação, em vidas pregressas, nós já tivemos um lado ruim. E, às vezes, esse lado ruim fez amizades nem um pouco, vamos dizer assim, acolhedoras. Tá? E, obviamente, Acelino, em encarnações passadas, tinha tido graves deslizes que o associaram a, vamos dizer assim, espíritos mal intencionados. E quando esses espíritos mal intencionados viram que, quando ele encarna, ele volta a fazer algo que beneficie esses espíritos que trabalham para as trevas, eles ficam contentes e o assistem, né, vamos dizer assim, constantemente. Foram nessas condições que a Celina desencarna. Então, a Celina acabou desencarnando, fazendo tudo isso aqui. Seu planejamento reencarnatório nitidamente havia fracassado, onde o propósito maior era a sua melhora espiritual por meio da prática mediúnica equilibrada. Tá? Então, o que tem aqui de ensinamento para nós, reforçando o que eu já falei, é que a cada encarnação, o seu mentor e os seus guias, né, espirituais, seus amigos, antes da encarnação, eles conversam com você e fazem um planejamento. Se você tiver um nível de consciência bom, você até participa. Caso você ainda não tenha esse nível de consciência mais elevado, você vai ter que, né, vamos dizer assim, agir, pensar e falar conforme o planejamento, porque as coisas vão acontecendo na vida daquela pessoa. Então, o planejamento reencarnatório é uma realidade para todos nós. Todos nós nascemos com um propósito. Tá? Se você está ligado à mediunidade, pode ter certeza que um dos seus propósitos é se melhorar. E a mediunidade é um meio de fazer isso. Ok? Relata-nos o espírito André Luiz. Aí André Luiz vai fazer uma espécie de análise, né, sobre essa situação do Acelino, que após a desencarnação do Acelino, do médium, este se viu presa dos espíritos que o assistiam como consulentes, que lhe precederam ao túmulo, envolvendo em vibrações inferiores, a reclamar-lhe notícias de pessoas e fatos que queriam o mal e orientavam de forma inescrupulosa. Então, o que acontece? Quando você se utiliza de uma forma inescrupulosa, de uma forma fraudulenta da sua mediunidade e dá orientações para pessoas, tá? Se, né, o número for grande, como foi o caso de Acelino, esses espíritos vão fazer uma espécie de conluio para te esperar desencarnar. Tá?
E quando você desencarna, eles começam a te perseguir. Tá? Como foi, por exemplo, vou dar um exemplo paralelo sobre isso, quando Hitler desencarna, tá? Ele é levado diretamente ao umbral, mas ele não consegue ficar no umbral. A espiritualidade verifica que todas aquelas pessoas que ele levou à morte de forma bastante, né, fraudulenta, forte, né, e agressiva, né, queriam vingança. Então, o que a espiritualidade faz? Retira ele do planeta Terra e leva para Plutão. Plutão é considerado, no mundo espiritual, dentro do nosso sistema solar, como se fosse uma espécie de, vamos usar o termo nítido, cadeia, como se fosse uma cadeia, tá? Onde lá ele fica isolado, como se fosse numa solitária, tá? Para acabar, vamos dizer assim, refletindo sobre tudo aquilo que fez. Tá? E, por incrível que pareça, não tinha sido a primeira vez que, né, o espírito que encarnou com o nome de Hitler tinha levado muitos dos seus à morte. Tá? Esse mesmo Hitler que matou muitos judeus, ele tinha sido um judeu em muitas encarnações passadas. Ele tinha sido Davi. E Davi, como um grande conquistador hebreu, tá, levou muitos e muitos judeus à morte e matou muitos e muitos, né, edonitas, moabitas e todas aquelas pessoas que moravam nas regiões próximas ali de Israel. Então, ele veio, né, para, vamos dizer, ele teve outras encarnações para se melhorar. E, na realidade, não estava conseguindo. Por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio conduz você ao seu planejamento reencarnatório ou a se desvirtuar dele, e a partir do momento que você se desvirtua, você passa a ser assistido pela espiritualidade trevosa. Então, André Luiz narra, né, que ele começa a ser perseguido, e esses espíritos que ele enganou, né, querem o quê? Vingança, querem, né, olha só, você disse isso, você disse aquilo, e tudo era mentira. Né? Então, André Luiz narra isso para nós. Resultado, tá, dessa história toda. Acelino chora, grita, se angustia, se desespera e sofre. E passa 11 anos preso a esses espíritos. Caramba, ele ficou 11 anos à mercê desses espíritos, sim. Né? O conceito, né, aqui que se estabelece não é o conceito da vingança, é o conceito kármico, que se herda, né, das coisas que você fez enquanto encarnado. E, por muitas vezes, você vai acertar essas contas já desencarnado. Então, repara como a sabedoria divina é brilhante, né? Oportuniza o quê? O depurar aqui para que ele, numa nova encarnação, possa vir, né, com uma possibilidade de se melhorar. Então, ele fica 11 anos, né, na mão desses espíritos que estavam ali buscando vingança. Obviamente, nas regiões umbralinas, né, onde expiou a falta cometida. Não deixa de ser uma espécie de expiação, trazendo a alma amargurada e cheia de remorso. Tá? Então, ele acaba realmente assumindo a sua culpa, ele acaba vendo que realmente foi completamente imprudente, usando a sua mediunidade de forma errada, e fica com, né, aquela mágoa de si mesmo, das suas atitudes enquanto encarnado. Ok? Então, resumindo, ele sofre durante 11 anos direto. Tá? E não pensa espiritual tem o mesmo passar de tempo e espaço que tem aqui no mundo dos encarnados. Tá? Às vezes, 11 anos no mundo espiritual é muito mais, vamos dizer assim, extenso do que o tempo que nós contamos aqui enquanto encarnados. Posteriormente, né, depois desse sofrimento todo, ele foi recolhido à colônia espiritual Nosso Lar. Tá? Ele retorna ao nosso lar, porque antes de encarnar ele estava também em nosso lar. Né?
E ele assume a consciência do seu desastre moral que ele fez, que enganou e mutilou a fé de inúmeros irmãos que o procuravam para receber suas orientações e que tornava-os aleijados do pensamento por alimentar a negação e resolver seus problemas. Aquela coisa, uma pessoa te procura com uma determinada angústia, com uma determinada incerteza, acreditando que você vai orientá-la. E você dá orientações completamente fraudulentas, inventadas da sua cabeça. É óbvio que isso tem um preço, tá? Então, André Luiz narra que ele, depois, né, que teve essa consciência, tá? Ele quer uma nova oportunidade para, né, resgatar esses débitos, porque os débitos contraídos na matéria só podem ser retirados na matéria. No plano espiritual, você aprende, você cria consciência, mas a retirada dos miasmas, dos adensamentos que você cometeu na matéria, você tem que reencarnar para retirá-los na matéria. E aonde está essas mazelas? No campo mental inferior. Por isso é que, quando nós trabalhamos, por exemplo, um trabalho de cura, ou de mesa mediúnica, ou de apometria, por exemplo, tá? Você tem acesso ao campo mental inferior, porque é ali que estão as mazelas que devem ser despolarizadas, que devem ser, vamos dizer assim, retiradas, né, do corpo sutil daquela pessoa. Tá? Então, fica a dica aí para nós. Esse caso, Acelino, né, mostrou, né, o que é a fraude e as consequências dessa fraude. Tá? Eu espero, a aula hoje foi curta, né, mas que vocês tenham tido uma boa informação para refletir sobre tudo isso e sempre estar atento às possibilidades mediúnicas que lhe chegam, para não deixar, né, como diria o Mestre Jesus, né, de aproveitar os talentos. Tá? Você não pode enterrar o talento e depois querer devolvê-los na mesma medida. Tá? Os talentos são para ser multiplicados. E essa multiplicação de talentos nada mais é de estender, né, esse, entre aspas, dom em benefício do próximo. Porque quando você beneficia o próximo, o primeiro a ser beneficiado é você mesmo. Ok? Então, meus irmãos, Atma Namastê, bom domingo para vocês. Estaremos juntos na próxima aula do Livro dos Médiuns e estamos chegando ao fim. Né? Estamos aí nas últimas aulas do Livro dos Médiuns. Qualquer dúvida, pergunte pelo WhatsApp a Simone, que ela me faz chegar a pergunta e eu respondo o mais rápido possível. Beijo no coração, um abraço para cada um de vocês. Fiquem na paz de Deus. Um abraço.